Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui através desse vídeo para deixar aqui mais uma linda mensagem com o pastor Melquisedeque. Ele vai pregar no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Uma linda mensagem. Espero que você goste. Deus irá falar com você. Se fosse você assistir o vídeo todo, e no final do vídeo pode Deus ter uma bênção para você. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, já adiciona o sininho de notificações para não perder aqui os vídeos que sempre eu boto aqui. Já deixa aí o teu joinha, compartilha também aí com um amigo. Deus irá te abençoar grandemente. Vamos para o vídeo com o pastor Melquisedeque. Amados e queridos irmãos, é um texto bem conhecido da igreja, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, né? São 7 cartas que foram endereçadas para aos pastores, aos anjos, né? Ele é contado como anjo, ao anjo da igreja, aos pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. Aleluia, meu Deus. E o perfil dessas igrejas exatamente mostra o perfil de muitos crentes, né, do que nós estamos vendo na atualidade. Né? E aqui, esta igreja, Magnus, ela estava situada numa cidade, na cidade de Éfeso, né? Que quando Paulo esteve lá, ela ficou marcada por ser uma cidade que era muito envolvida, né, com batalhas espirituais, e aquela igreja se habilitou, e ela tinha muitos envolvimentos, tantos com heresias, como também com feitiçarias, trabalhos assim. Portanto que Paulo, quando ele estava lá, ele começou a ensinar, e as pessoas iam aceitando, se convertendo, e elas iriam trazendo, elas começaram a trazer os seus livros, né, que eles estudavam, que traziam todo o envolvimento com a parte das trevas, com o envolvimento das feitiçarias, dos trabalhos, e ali eles ajuntaram todos aqueles livros e Paulo queimou todos, fez uma fogueira. E assim, amados irmãos, se você ler a carta aos Efésios, você vai ver que a parte que mais frisa é exatamente da guerra espiritual. São duas coisas: a unidade da igreja e a guerra espiritual que era enfrentado dentro daquela cidade. E agora Deus usa, agora Ele dá uma revelação ao apóstolo João, e dentro desta revelação, ele agora é escrito 7 cartas, e aqui está a carta para a igreja de Éfeso. E uma coisa muito interessante, que esta igreja, como Deus começa descrevendo, Ele começa sempre dizendo o status daquela igreja, e dizendo, mostrando, fazendo eles terem a ciência que Jesus conhece aquela igreja. Aleluia. E uma coisa que eu entendo é que eu tenho, como crente, eu tenho que ter convicção que Jesus, Ele sabe de todas as coisas, porque às vezes nós, como crente, achamos que Jesus não sabe. Nós escondemos do pastor, escondemos do dirigente, escondemos dos irmãos algumas falhas, mas de Deus não se esconde, porque de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Ele contempla todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Aí ele declara, dizendo: olha, isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Oh, aleluia. Conheço também o teu trabalho, conheço a tua perseverança. Olha só como era aquela igreja. Aleluia. Era uma igreja que estava envolvida no trabalho, que perseverava, aleluia, que suportava
não eram, nem tinha, andava cuidando. Era uma igreja que tinha discernimento, que conhecia e que suportava. Louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que era uma igreja que tinha conhecimento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Traçando um paralelo, trazendo para nós. Muitas igrejas hoje, muitos crentes, aliás, muitos crentes hoje têm enveredado por ventre de doutrinas, por falta de conhecimento. Eu estava conversando esta semana, ontem, né? Nós fomos a Tabuleiro e eu fui lá nos Cajueiros conversando com um dos nossos presbíteros, e eu dizia para ele, eu disse: meu irmão, eu nunca vi uma geração para desprezar tanto a palavra de Deus como a nossa geração, a geração atual. É uma geração que tem desprezado a palavra de Deus, que tem desprezado os trabalhos que exatamente enriquece e que traz força e edificação para o crente. Nós vamos ver aqui nos nossos cultos, os cultos de ensinamento de doutrina são os que vem menos pessoa, os cultos de oração são os que vem menos pessoa, a escola bíblica também ela não vem como nos cultos de domingo, mas quando chega no domingo a igreja enche, os irmãos vêm, gostam do culto, celebra, mas quando vem para esses cultos, muitos têm desprezado, muitos têm deixado de lado. Amados e queridos irmãos, e quando nós desprezamos, quando nós deixamos de lado, nós estamos abrindo uma porta, exatamente até para o nosso adversário, ele entrar com o seu propósito, e dentro do seu propósito, ele vem com engano, ele vem com mentira, ele vem com heresia, ele vem com todo tipo de doutrina diabólica e maligna, e infelizmente tem conduzido e tem levado muitos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados e queridos irmãos, esta igreja era uma igreja que trabalhava, que exatamente tinha perseverança, que suportou os maus. Aleluia, louvado seja. E colocou até a prova aqueles homens que se diziam apóstolos, mas que andavam com mentira. Eu nunca vi também uma época com tanto apóstolo como a nossa época. Irmão, hoje é apóstolo de tudo que é canto, né? Hoje é apóstolo, né? Eu já vi tantas coisas, irmão. Apóstolo, apóstola, né? Bispa. É tanta da coisa, é tanta da nomenclatura hoje que nós encontramos no mundo. Mas pastor, isso está certo. Eu nem vou julgar e nem condenar ninguém, dizer que está certo ou está errado. É com eles e Deus. Uma coisa eu não encontro na palavra de Deus. Muito dessas coisas que tem surgido e tem se levantado no mundo atual que nós temos vivido. Oh, aleluia! Mas esta igreja, ela suportou aqueles que se diziam que era apóstolo, mas que eles andavam com mentira, andavam com engano. Ela colocou a prova ali, ela suportou os maus. E por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela tinha a palavra de Deus na sua vida, ela guardava a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aí ele disse, aí Jesus disse: olha, tu tens tanta perseverança, e por causa da tua perseverança, que é o que muitos crentes não têm hoje. Hoje, agora a Pula está falando aqui como é, tem que falar qualquer coisinha, aí o crente já fica bicudo para pular. Tem deles que ameaça logo o pastor: não sei começar com muita coisa, só que tem a igreja para me congregar, eu vou para a igreja fulano e tal, eu vou para a igreja Beltrano. E a gente tem que andar como que está pisando em ovo, irmão, com maior cuidado, para não, exatamente não querer machucar, para o crente não ficar magoado, não ficar triste, e aquela coisa. Mas esta igreja, ela não importava os obstáculos, mesmo assim ela perseverou, aleluia. E só vai vencer aqueles que perseverarem. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que perseverarem até o final, eles serão recompensados pelo Senhor. Aí ele disse assim: Jesus, olha, por causa da tua perseverança, né? E por causa do meu nome, tu tens sofrido.
Aleluia. E uma coisa muito importante: o sofrimento não faz nós desfalecermos. Não é o sofrimento que nos tira dos pés de Jesus. Não é o sofrimento que vai nos afastar de Jesus. Não. Jesus está dizendo: olha, tu tens perseverança, e por causa do meu nome tu tens sofrido, e mesmo assim tu não recuaste, tu não desfaleceste. Aleluia. Irmãos, como crente, a igreja que vai morar no céu, ela não desfalecerá. As portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ela permanecerá firme, ela continuará em pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se me foge da memória, não me foge da memória, é até Eliana Oliveira, né? É todo mundo caindo e a igreja de pé. Todo mundo desmoronando e a igreja de pé. Todo mundo querendo fazer a emboscada e a igreja de pé. Aleluia. A igreja do Senhor, ela continua firme, em pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desfaleça, meu irmão, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, diante das barreiras, diante dos gigantes, diante das situações que Deus até permite nós passarmos. Quando Deus permite, Ele tem um propósito em todas as coisas, na sua soberania. Ele permite dentro da sua permissão, Ele aplica o seu propósito para a minha vida. Eu só tenho que aceitar e me colocar no centro da sua vontade e pedir a sua direção para continuar firme em pé, perseverando até o final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que mais a gente vê hoje, meu Deus. Às vezes é crente desfalecendo. Eu já disse, eu não sei qual foi a congregação, conversando com o evangelista Júnior, a respeito do que nós estamos passando, a pandemia, que é no mundo, quase na totalidade do mundo todo. E a gente conversando sobre essa situação, e eu dizia que depois, assim que quando veio o lockdown total, que fechou, né, que nós passamos, acho que quase 6 meses fechado total, sem dirigir cultos, né, com a igreja fechada, sem poder abrir. E eu dizia que quando nós voltarmos, Deus vai mandar um avivamento. Nós vamos ver crente com tanta fome, com tanta sede, de estar nos cultos, né, por esse período que tem passado fora da casa de Deus, impedindo de estar na casa do Senhor para adorar ao Senhor. Terminou, aliás, não terminou, mas foi aberto, foi dado a liberdade para os templos abrirem, mesmo com o controle da pandemia. Mas nós estamos vendo hoje tantas dificuldades. Muitos crentes que antes da pandemia estavam vindo, hoje não vêm mais, nós não sabemos onde está. Andaram, desfaleceram, aleluia, no meio da caminhada. E muitos se justificam: a pandemia, eu estou com medo. Hoje a gente vê crentes com pânico, com medo, com depressão, né, com a síndrome de tantas coisas. Amados e queridos irmãos, e o que é isto? É crente que não persevera, é crente que exatamente não tem guardado a palavra e tem desfalecido, tem parado a sua caminhada. Mas nós estamos vendo aqui um exemplo de uma igreja que, mesmo suportando as adversidades, mesmo enfrentando os problemas, mesmo colocando a prova aqueles que se diziam que era um apóstolo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas eles suportaram e permaneceram firmes ali, aleluia, na posição em que Deus o tinha. Mas aí Jesus diz assim: olha, mas uma coisa eu tenho contra vocês. Aquela igreja com tudo isso, mas aquela igreja, ela abandonou o primeiro amor. Elas perderam. E o que é isso, pastor, o primeiro amor? O primeiro amor é quando aquele que você aceita Jesus Cristo, recebe, que você vem com tanta alegria. E aonde estava o pecado, a graça veio superabundante. E você entra
com tanto fervor, com tanto desejo, que você ali vê o agir de Deus na sua vida, você fica alegre, feliz, tem prazer, e quando tudo que você faz com amor, com prazer, com intensidade, isso é o primeiro amor. É o primeiro amor, né? Tem muitos crentes que hoje, né, que tem muito tempo de crente, já dizem, quando eu aceitei Jesus eu era desse jeito. Só que hoje me faz lembrar de um jovem muito eufórico, né, e muito intenso na sua adoração. Aí chegou num crente daqueles crentes velhos. Não é velho crente, não. O velho crente é o maduro, que tem maturidade, tem tempo de crente e tem maturidade e continua no mesmo fervor. Mas o crente velho, irmão, é só Jesus mesmo, viu? Aí aquele crente velho chegou para aquele irmão, mano, para que essas coisas? Para que isso daí, meu irmão? Deus, para te responder a tua oração, não precisa desses gritos, essas coisas não. Tenha sabedoria, tenha bom senso. Aí ele disse assim, mas eu estou errado, irmão. Ele disse, não, você não está errado, você só precisa se controlar. Quando eu aceitei Jesus, eu era desse jeito. E hoje eu tenho maturidade. O irmão que para abrir a boca, acho que não dá ruim, glória a Deus, tudo. Aí aquele jovem olhou e disse, pois no dia que eu chegar a ser, ficar assim como o Senhor, eu aceito Jesus de novo e volto a sentir o primeiro amor. Aleluia! Sabe o que é isso, irmãos? Crente que tem desejo de estar perto do Senhor. Aleluia! É como diz aquele hino da Fernanda Brum. Aleluia! Crente que pisa, que já pisou no santo dos santos. Não sabe pisar em outro lugar. Crente que já desfrutou desta glória, desta presença. Ele não pode ficar sem a presença, sem esta glória, sem este poder, sem esta unção na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus diz assim, olha, eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E nós não podemos abandonar. Não perca o primeiro amor. Crente que está no primeiro amor. Isso não quer dizer algo tempo de crente. Crente que vive no primeiro amor não é só aqueles que aceitaram Jesus recentemente, não. Aleluia. O crente pode ter 30, 40, 50 anos de crente, mas ainda o primeiro amor está lá fervendo no coração. Ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Oh, aleluia. Ele diz, como disse o salmista, o meu prazer é estar na tua casa todos os dias, te adorando, contemplando a formosura do templo, te adorando na beleza da tua santidade. O meu prazer é estar na tua casa. Ele diz, aleluia, o teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Ou seja, ele tem prazer de adorar e de estar na presença de Deus. Aí Jesus diz uma coisa, olha, arrepende-te e volta. E volta a praticar as primeiras obras. Volta para o primeiro amor. Aí existe agora uma consequência. Que Deus, aqui não é ameaça. É consequência da atitude dela. Ele diz a Jesus, diz assim, ó, se tu não te arrependeres, tu vai perder. Eu vou retirar de ti. Aleluia. Certo? Eu vou tirar do meio de ti. Eu virei a ti e removerei o teu candeeiro. Você sabe o que quer dizer isso? O candeeiro. O candeeiro, irmãos, era aquela peça que estava dentro da casa de Deus. E aquela peça era importante porque ela trazia a luz de Deus, representava o próprio, todos os utensílios do tabernáculo apontavam para Cristo. E o tabernáculo não era diferente. Ele era de 7 hastes, 3 para um lado, 3 para o outro e o central. E dentro de cada haste tinha azeite para poder gerar a luz. Aí o que Jesus está dizendo? Olha, se tu não te arrepender, eu retirarei, eu removerei o teu candeeiro que está contigo. Oh, aleluia. Ou
seja, o crente agora ele não vai andar mais na luz, porque ele estará em treva por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus, e Deus não comunga com o pecado. Deus não aceita mistura de maneira nenhuma. Oh, aleluia! Não dá para você e querer estar na luz e andar no pecado. Não dá para você querer servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo, ou seja um ou seja outro. Nós precisamos decidirmos e tomarmos uma decisão para exatamente não perdermos o candeeiro de Deus, a luz de Deus na minha vida. Quer ver aqui o perigo, irmão? Esse candeeiro era tão importante. No tempo de Samuel, Samuel ainda jovem, bem novinho, na casa de Deus. Deus chama Samuel. E a Bíblia diz assim, ó, Samuel dormia na casa do Senhor, e Deus o chamou. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus fala com Samuel. Porque se a lâmpada de Deus se apagasse em Israel, Israel estaria totalmente em trevas. Mas a lâmpada estava para apagar, sabe por quê? Porque quem na época era sacerdote era Eli. Os filhos de Eli, irmãos, bagunçaram dentro do tabernáculo, cometeram todo tipo de pecados e de situações, e Israel entrou numa calamidade espiritual, numa miséria, e a lâmpada de Deus, a luz de Deus, do candeeiro de Deus estava para apagar. E se a lâmpada de Deus se apaga, irmãos, Israel estaria em trevas totalmente. Oh, aleluia! Mas antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus levanta uma nova geração, uma geração comprometida, uma geração obediente, uma geração santa, uma geração pura, uma geração comprometida com o Senhor, que é a geração de Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado, irmãos, com crentes que têm perdido o primeiro amor e têm vivido uma vida medíocre, na mediocridade, na pequenez. Tem crente que tem, Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva uma vida cheia, plena da graça, da unção, e que esteja desfrutando sempre este primeiro amor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, para nós encerrarmos, ele diz o seguinte: eu sei que vocês tens, porém, a teu favor. Jesus disse: eu tenho uma coisa contra ti, mas eu tenho uma coisa também alegre com vocês, a favor de vocês. Sabe por quê? Porque com tudo isso vocês têm combatido a doutrina dos nicolaítas. Oh, aleluia! As obras dos nicolaítas, que eu também aborreço. Olha só como era essa igreja, mesmo abandonando o primeiro amor, fazendo a obra não mais com aquele fervor, mas guardando a palavra. E Deus estava pedindo: arrepende-te, volta. E arrependimento é uma mudança de vida. Quando eu me arrependo e volto para o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor derrama misericórdia. E quando a misericórdia é derramada sobre a minha vida, amados irmãos, eu passo a crescer, eu passo a ser edificado, eu passo a ser fortalecido, eu passo agora a ter comunhão, intimidade com este Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os nicolaítas, irmãos, eram uma seita daquela época que pregavam contra heresias. Aleluia. E a igreja de Éfeso combateu as obras dos nicolaítas. Aleluia. Aí ele de Jesus encerra essa carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí ele diz: ao que vencer. Olha só que promessa para os vencedores. Como vale a pena perseverar, como vale a pena estar no primeiro amor, como vale a pena estar ali aos pés do Senhor. Ele diz: ao que vencer, eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vou fazer você voltar lá para o jardim do Éden agora, para nós encerrarmos. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu mais Eva, e veio as consequências do seu pecado, a Bíblia diz que Deus o expulsou
do jardim, do paraíso de Deus. Porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E qual foi o motivo? Porque dentro do paraíso de Deus está a árvore da vida. Aí Jesus escondeu o paraíso, expulsou Adão e Eva, porque estavam debaixo de maldição. Porque se aí podia dizer, Deus foi vil, né? Deus foi carrasco. Não, Deus foi misericordioso. Imagina agora Adão debaixo de maldição, come da árvore da vida. Ele ia viver uma vida eterna condenado debaixo de maldição. E para isso não acontecer, Deus tira o homem do jardim, expulsa, coloca 2 querubins na porta do jardim, depois Deus esconde o paraíso. Aí Deus agora dá a promessa para quem? Para a igreja do Senhor. Diz assim: ao que vencer, eu dar-lhe-ei direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E pastor, onde é que está no paraíso? Deus sabe onde está. Agora eu quero lhe dizer, aleluia, aqueles que morrem com o Senhor, eles já vão direto para o paraíso de Deus. Pastor, como está na Bíblia? Tá, vamos lá. O ladrão lá na cruz, quando estava na cruz, que ele disse o seguinte: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que foi que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia! Os que morrem com Cristo, eles vão direto para o paraíso desfrutar. E a Bíblia diz que ao vencedor eu lhe darei o direito de comer da árvore da vida que está guardado no paraíso de Deus. Aleluia! Por isso, igreja do Senhor que está no seu braço, que nós possamos continuar firme, que nós possamos fazer uma recapitulação da nossa vida, aonde foi que nós erramos, aonde foi que nós tropeçamos, nos arrependemos e nos voltarmos para Ele e voltarmos a viver debaixo desta graça, debaixo desta unção, debaixo desta presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nos dê a paz, que nesta noite nós possamos cercar a mesa do Senhor com alegria e singeleza de coração. Amém. E graças a Deus.